paz do Senhor a todos. Eu me chamo Cristiana, eu tenho 38 anos, eu sou do estado de Roraima e quero compartilhar com todos vocês o meu testemunho que Deus fez na minha vida em relação ao meu casamento. Irmãos, eu vivi 9 anos junta, né, com meu esposo, e só que eu não conhecia Jesus, né? Nossa vida era trabalhar, final de semana era para se divertir. E aí, tá, né? Lá pelo 7º ano de casar, de junta com meu esposo, meu esposo, ele começou a se relacionar, né, com uma moça. Aí eu descobri, por conta disso, né, muitas brigas, muito desentendimento e na verdade eu também não acreditava, né, que meu esposo tinha coragem de me abandonar, né? E o tempo foi passando e cada dia ele mais envolvido com essa moça. E aí quando foi passando e briga e aquilo, aí essa moça já começou a perturbar, já começou a colocar foto deles nas redes sociais. Ele já estava assim vivendo uma vida, ele já estava assim expondo esse relacionamento assim descaradamente para a sociedade, né, sem importância nenhuma comigo. E aí quando foi em 2015, no final de 2015, ele saiu de casa, né, no mês de dezembro, e mudou para casa de uma irmã dele. E aí aí eu já tava, né, eu já tava frequentando uma igreja evangélica. E aí só que assim, pra mim era tudo novo, eu não conhecia Deus, eu não entendia muitas coisas. E aí eu sei que uma irmã, né, que congregava nessa mesma congregação lá que eu comecei a ir, eu conhecia ela já há algum tempo, né, atrás. E aí eu contei, né, um pouco da minha história, né, que vinha ocorrendo comigo, acontecendo comigo em relação ao meu casamento. Aí ela falava assim: irmã, não desista não, ora que Deus faz. Só que eu também não acreditava muito, né, eu não conhecia Deus, eu não sabia o trabalhar de Deus, mas mesmo assim eu falava, no Senhor, eu não te conheço e traz meu marido de volta. Na verdade, irmãos, eu nem sabia nem me expressar perante a Deus, né? Tá bom, sei que passou um mês, aí ele pediu para voltar para casa. Aí eu aceitei meu marido de toda forma, né? Aceitei, queria que meu marido voltasse, né? Aí meu marido voltou, só que estranho, né? Eu percebia que ele ficava incomodado quando estava em casa, e parece que ele não gostava, né, da nossa casa. Quando eu falava assim, irritava ele. E aí ele dormia muitas noites fora, sabe? Finais de semana não ficava em casa, e ele não tinha deixado essa mulher não, todo tempo com essa mulher. Aí eu sei que aí tá, né? Eu aceitei Jesus e já orando. E aí essa irmã falou assim: irmã, a senhora tem que jejuar também. Aí eu, mas irmã, como eu vou fazer esse jejum? Ela pegou, me explicou. E aí eu, né? E eu todo tempo orando, mas quanto mais orava, jejuava, mais a situação, né, se agravava. Aí, e cada dia, né, mais complicada a situação, só que também eu assim, antes eu questionava, mas depois eu, né, calei a boca e não falava mais nada. Ele entrava, ele saía e eu só orava. E quando foi um dia, tava demais a situação, aí eu me ajoelhei, né, eu falei: Senhor, essa situação
eu não suporto ela. Então eu acho melhor, Senhor, se eu tirar meu marido dentro de casa, porque não suporto. Ele voltou, eu pensei que ia ser diferente, então me enganei, então não é pra ser. Aí tá, eu sei que ele voltou assim pra casa, passou 4 meses, aí ele saiu novamente pela segunda vez. Mas quando ele saiu essa segunda vez, ele já foi morar automaticamente com essa outra mulher. Aí tá, como nós não tivemos. Aí ele saiu de casa, né? Porque, tipo assim, sai de casa assim, meio assim, escondido, né? Como um bandido, assim, se escondendo. Tá bom, aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei assim: Jesus, já que é a segunda vez que isso vem se acontecendo, isso não é para ser. E me dê força, me dê graça, e eu vou prosseguir o meu caminho. Aí eu peguei, né? Eu sempre trabalhei muito, aí eu intensifiquei, né? O meu trabalho, me dediquei mais. E aí ele seguiu, né? Como eu não tive filho, né? Nós não tivemos filho, eu mais meu esposo. E aí eu sei que ele foi morar com essa mulher, eu continuei em casa, né? Trabalhando, e ao mesmo tempo, assim, gente, eu não tinha vida social, porque eu me isolei, assim, porque primeiramente tem uns comentários, né? De aquelas pessoas querer saber, querer perguntar. E assim, nosso vínculo assim de amizade, eu sempre fui muito afastada, assim, dos amigos dele. Eu nunca, na verdade, eu nunca tive aquele vínculo assim com as amizades dele, né? E também, do meio pro fim, eu nem sabia mais quem era amigo dele, porque ele já tava levando uma vida totalmente lá com essa outra mulher, né? O vínculo de amizade deles era com essa outra mulher. E aí tá, eu sei que nós não tivemos filho, eu não tinha contato com ele, nem por telefone, nem físico, nada, 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 porque quando ele saiu pela segunda vez de casa, que foi morar com essa mulher, eu troquei, né? Eu tirei o WhatsApp de um número meu e passei para outro. E aí eu peguei também, eu troquei, né? Descodifiquei o controle do portão de casa. Eu não queria contato, né? Não queria contato. E assim, eu falava para o Senhor: não, Senhor, eu vou prosseguir o meu caminho, né? E que ele prossiga o dele. Assim, aí o tempo foi passando, só que, né, eu intensifiquei. Detalhe, gente, antes dele sair pela segunda vez de casa, eu comecei a ter sonhos, né? Que ele ia sair novamente de casa, só que eu não entendi direito. Eu tive 3 sonhos que a gente brigava, ele entrava num carro e saía, né? Só que eu não entendi. Aí quando ele saiu de casa, Senhor, tu me avisaste, Senhor, me avisaste que ele ia sair novamente de casa. Só que eu não, né? Não muito despercebida, né? Não dei muita ênfase a esse sonho, tá bom. Aí ele foi viver a vida dele, né, com essa outra mulher. E eu prossegui o meu cotidiano, trabalhando. Minha vida era trabalhar e ir pra igreja e ficar em casa. Tá, e o tempo passando. Aí eu sei que quando foi um dia, eu, assim, eu tive um sonho muito estranho, que meu esposo chegava até a mim e falava assim que tinha me abusado. Aí eu acordei, né? Aí quando eu fui trabalhar no outro dia, quando eu saí do trabalho, eu fui visitar, né, essa irmã. Aí eu contei pra ela sobre esse sonho que eu tive. Aí ela falou assim: irmã, a senhora tem que orar mais, jejuar mais, que o Senhor vai lhe revelar muitas outras coisas. Aí eu não entendia muita coisa, né? Eu obedeci, tá bom. E eu continuei orando, jejuando, lendo a palavra.
E aí, uma coisa que eu pedia sempre a Deus, assim, muita sabedoria, muita paz, que o Senhor me desse paz, que o Senhor me direcionasse, sabe, que o Senhor me desse graça. E aí, eu sei que aí eu tive outro sonho, assim, que eu fiquei aí, né, aquilo chamou muito minha atenção, disse que eu entrava no nosso quarto e eu abri o guarda-roupa e tinha 3 frascos de perfume. Como esses perfumes meu esposo já tinha usado e que essa mulher que ele tinha de viver tinha dado para ele. Aí disse que eu olhava para aqueles frascos de perfume, eu pegava um, né? Aí disse que esse frasco, quando eu pegava nesse frasco de perfume, ele saía tipo um gás. E aí disse que eu saía fora de casa e aí eu vi uma velha toda descabelada e ela falava assim pra mim lá no sonho. Falava assim, olha, essa mulher, ela vai matar teu esposo de macumba. Aí eu acordei, aí eu, meu Deus, o que é isso? Eu não entendia muito, né? Nem sabia que existia essas coisas. Aí eu corri lá nessa irmã e contei pra ela. Ela falou assim, irmã, eu creio que foi obra de bruxaria que essa mulher fizeste para encantar seu marido. Aí eu, será? Irmã, não acredito muito nessas coisas. Assim, porque eu não tinha entendimento, né? Aí ela falou assim pra mim, ela falou assim, irmã, começa a orar, pede para Deus lhe revelar qual foi a causa que seu esposo saiu de casa. Aí eu falava, irmã, ele saiu de casa porque ele quis, ele não me queria mais, e ele começou a se interessar por essa outra mulher. Aí ela com mais experiência, né? Eu acho que, e também ao mesmo tempo ela tinha medo de me falar assim mais coisas, né? Porque eu tava chegando nos caminhos do Senhor para não escandalizar, né? E aí ela falava, irmã, Deus é Deus que revela mistério, irmã, continua orando. Aí tá. Aí quando foi, aí eu orava, falei, meu Deus, será se isso é verdade? Será se isso existe? Será se macumba existe? Né? E cada dia mais eu me lançava aos pés do Senhor, né? E aí quando foi um dia, essa irmã, né? Que ela me convidou para uma oração. Ela falou assim, irmã, vamos a uma oração, vai ser uma benção. Tem um irmão lá que ele é uma benção, ele é muito usado na presença de Deus. Aí eu, tá bom, irmã, vamos, né? Eu nunca tinha participado, né, de oração assim. Aí eu acompanhei essa irmã. Quando eu cheguei lá nessa oração, irmãos, eu já tinha iniciado, né, a oração, e aí eu cheguei, né, entrei, aí eu fui orar, né, apresentar minha vida a Jesus, e aí eu sei que quando começaram lá a orar, se aproximou, né, um homem, né, próximo de mim, pegou na minha mão e falou assim, essas palavras eu não esqueço, toda obra de bruxaria, feitiçaria é feita no nome dela que se manifesta agora, e eu comecei a provocar, sabe, veio um vômito assim, eu provoquei esses irmãos, orava, né? Aí esse irmão, o Senhor usou ele em profecia para mim. E aí ele falou assim, irmão, o Senhor manda ele dizer que a amante do seu esposo fizeste macumba para lhe matar. A senhora ia ficar doente e os médicos não iam descobrir sua doença. E seu esposo nem sabe por que tá com ela. E é pra senhora perdoar seu esposo. Aí eu, né, não entendia muito bem, não sabia que era profecia, não sabia que Deus falava dessa maneira, né? Aí eu fiquei, meu Deus, quem falou isso pra esse irmão? Quem falou pra esse irmão que eu sou separada? Quem disse isso pra esse irmão? Né? Ficava me questionando. Aí quando a gente foi pra casa, essa irmã falou assim, aí eu falando, irmã, como é que aquele irmão sabe da minha história? A senhora contou alguma coisa pra ele? Ela falou assim, não, irmã, ele foi o Espírito Santo de Deus que revelou pra ele. Aí eu, tá bom, não entendia, né? Aí tá, eu continuando nas orações, continuando orando, e aí eu sei que
que quando foi passar, né? Passou e eu continuo orando. Aí quando foi um dia, porque o Senhor ele fala muito comigo através de sonho. Aí o tempo passando, eu não, né? Assim, eu não acreditava que poderia ter uma restauração. E aí essa mesma irmã, quando foi um dia, ela me convidou, né, para almoçar lá com ela. Ela falou assim: irmã, ora pelo seu marido, pede para Deus libertar, transformar e para restaurar o seu casamento. Aí eu falei: irmã, será, irmã? Esse homem já saiu 2 vezes de casa e sempre por essa mulher. Irmã, acho que isso não é para ser, não. Ela falou: irmã, ora, não desista, continua perseverando, irmã. E aí ela falou assim: irmã, Deus, ele faz. Eu não tinha, né? Ela falou: só tem que pedir fé do Senhor. Fé é dom, só tem que pedir de Deus. Aí eu falei assim: irmã, eu vou fazer assim. Eu vou orar ao Senhor e vou ver se é a vontade de Deus, se realmente esse homem é para ser meu esposo. Aí ela: isso mesmo, a senhora, isso mesmo, dessa forma que a senhora tem que fazer. Aí, irmãos, eu comecei a orar, né? O Senhor, será que esse homem é meu esposo mesmo? Porque eu sei que tudo isso aconteceu. Será, Senhor? E eu perguntava: Deus, esse homem é meu esposo? Se eu tenho o que é que tu tens determinado assim? Aí quando foi um dia, eu tive um sonho que vi uma mulher chorando, né? Assim, até a mim, lá no sonho, essa mulher simbolizava a mãe dele. E ela falava assim para mim, 3 vezes: filha, ele é o teu marido. Filha, ele é o teu marido. Filha, ele é o teu marido. Eu peguei e acordei. Aí eu corri lá nessa irmã, né? No outro dia e falei para ela do sonho. Ela falou assim: irmã, esse marido é seu. Não desista do seu casamento. Aí ao mesmo tempo eu me questionava: meu Deus, mas como que esse marido é meu e vive com outra mulher? Aí ela falou assim: irmã, persevera, não desista. Aí eu comecei assim: Senhor, me dê fé, me dê o dom da fé, restaura. Aí quando foi um dia, ela falou, eu saí do meu trabalho e eu já tinha tido vários sonhos, né? E a minha situação do mesmo jeito, e eu orava e jejuava e a situação não mudava, né? E aí, quando foi um dia, eu saí do meu trabalho, aí eu falei assim: Senhor, só na mente, né? Eu falei: Senhor, tudo é novo pra mim. E eu já tenho tido tantos sonhos. E se realmente, meu Deus, foi obra de bruxaria que fizeste meu marido sair de casa, usa um da boca aí dos teus profetas, que diz que tem profeta, que eu não sei, não conheço muito, para falar para mim. Aí eu peguei, né? Aí quando eu ia voltando para casa, me deu muita vontade de ir numa casa de uma irmã, né? Que essa irmã, eu gostava assim muito dela, né? E aí quando eu chego nessa irmã, quando eu entro, né? Fui para abraçar ela. Aí ela falou assim: olha, tu perguntou, tu fez uma pergunta para o Senhor. Perguntar-te por que tu vinha sonhando. E o Senhor te diz que é Ele que te dá esses sonhos. Aí aquilo ali eu fiquei surpresa, né, com aquilo. E eu falei: meu Deus, aí tá. Aí eu contei pra ela: irmã, eu orei ao Senhor na mente, como uma irmã me ensinou. Aí ela falou: irmã, pois persevere, não desista. Aí tá bom. Aí, irmãos, eu todo tempo orando, orava. Só que o tempo vinha passando, né? O tempo passando, e 6 meses que esse homem tinha saído de casa, e um ano. E aí, quando foi um dia,
Eu tô temporal orando, Senhor, liberta, transforma, que ele venha ter um verdadeiro encontro contigo. E aí, quando foi um dia, eu tive um sonho pela madrugada. Disse que essa mulher, né, que estava com ele, disse que ela engravidava e que o filho era um menino. Aí eu acordei, hein? Aí, como nós não tivemos filho, né, eu falei, meu Deus, será se isso vai acontecer? Eu sei, irmãos, que passaram-se alguns meses e ela engravidou, né? E aí eu falei, Senhor, eu não tive filho com meu marido, agora que não tem mais chance de voltar, de ter uma restauração, porque ele já vai, né, já tem um filho. E aí eu, assim, irmãos, eu, né, fiquei entristecida, claro, né? E aí eu sei que passaram um tempo, ela ganhou o bebê e realmente era um menino, né? Eu falei, Senhor, tu me anunciaste, né? E isso daí, eu não sei, meu Deus, qual o teu propósito. E aí, irmãos, eu, né, aí era o sonho dele, né, ser pai, né, de um menino. Aí o Senhor tinha realizado, né, esse sonho dele, eu com outra mulher, aí tá. E essa mulher, ela debochava, assim, né, eu não, assim, eu ficava sabendo pela boca dos outros, né, porque eu não tive filho, né, e ela, né, se exaltava porque tinha tido um filho, que queria um filho daquele homem, aí tá bom. E aí, irmãos, uma coisa que durante esse meu deserto, sempre calei minha boca, eu não falava assim nada, sabe, pra ninguém, eu não falava assim, as pessoas vinham me contar, né, algo assim sobre ele, eu ficava, né, eu ficava calada, eu não dizia nada, sabe? E assim eu pedia muito de Deus para selar os meus lábios, para mim não falar nada em relação ao assunto, né, ao meu marido. Aí eu sei que tá bom. E eu orando, e aí e o tempo passando, aí deu um ano de separado. E aí eu, né, e o Senhor nunca me deixou sem resposta. Quando foi um dia, e eu sempre orava, né, pra Senhor desfazer toda obra de macumbareto, de simpatia, essas coisas assim. E aí, quando foi um dia, na verdade, assim, eu não orava mais pro Senhor restaurar, porque eu não acreditava mais, né? Não acreditava mais, assim. Aí, quando foi uma madrugada, eu tive um sonho muito forte. Disse que eu ia levar meu esposo para um pastor orar. E eu olhava pro meu esposo, ele estava vestido assim de crente, né? De camisa mangas comprida, de calça. E eu tava de roupa de dormir, um baby-doll. Aí vi uma mulher e falava assim pra mim, olha, Cristiana, tu não pode participar da oração dessa forma. Aí disse que eu falava, não, vou trocar minha roupa. Aí quando eu saía pra trocar minha roupa, quando eu chegava lá onde, né, onde esse pastor tava orando no meu marido, disse que ele já tinha orado no meu marido e meu marido tava caído no chão. Aí eu falava assim, pastor, o demônio saiu? Aí ele falava, olha, saiu, só que ainda tem caboclo. Aí eu acordei. Aí eu falei, meu Deus, aí eu falei, Senhor, liberta essa vida, meu Deus. Aí, e esse sonho, ele ficou gravado, irmãos, gravado na minha mente. Aí eu fui nessa irmã e falei assim, irmã, eu tive um sonho, eu contei o sonho pra ela, ela falou assim, irmã, é macumba. Irmã, é macumba que essa mulher tá fazendo e ela não tá parando de fazer. Ela continua fazendo. E aí, irmãos, eu falei, meu Deus, é orar, né? É orar, porque eu não tinha contato, nem nada. E aí eu falei, minha missão é essa. E eu continuando orando. E eu sei, irmãos, que foram passar, aí tá, né? E o tempo passando. E aí, quando deu mais ou menos uns 2 anos de separada, né? E eu sonhava e tinha sonho. E aí eu falei, Senhor, meu Deus, eu não posso passar a minha vida inteira, Senhor, dessa forma. Já se passaram tanto tempo.
E aí, irmãos, ele, né? Aí eu falava assim para o Senhor, Senhor, eu tenho que retomar minha vida, porque eu já tô, né? A idade tá chegando, eu não tive filhos. Eu preciso refazer minha vida, né? E aí, eu sei que já com uns 2 anos, né? Que eu nesse deserto, eu já não acreditava mais que poderia, né? O Senhor restaurar, porque eu mesmo ficava botando limite. Falei, Deus, eu não tive filho com ele, eu não tenho contato, ele deve estar feliz lá com essa outra mulher. Eu tenho que retomar minha vida. Deus me ajuda, tira esse sentimento. Era assim que eu orava, Senhor. Porque nos meus olhos naturais não tinha mais, né, como voltar. E aí eu sei que foi quando eu tive uma oportunidade, né, para fazer outra graduação fora do Brasil. Aí eu falei, ai Senhor, eu vou porque assim, irmãos, eu comecei assim me dedicar muito mais na minha vida profissional, né? Eu já tinha uma formação aqui no Brasil, e aí eu falar, não, vou fazer outra formação, vou estudar. E aí eu falava, aí eu, né, eu fui para outro país, né? Fui para outro país porque assim, eu falava, Jesus, meu casamento não tem mais jeito. Eu eu vou estudar para ver se eu consigo esquecer, né? Porque o meu objetivo né, era esquecer, tirar aquela dor, sabe, caçar uma válvula de escape para me poder me livrar daquele sofrimento. E eu fui para outro país, né? Estudar em outro país, o meu objetivo era, né, fazer essa outra graduação, né, retomar minha vida, casar novamente, né? E aí eu sei que nesse período eu conheci outra pessoa, só que tipo assim, eu não tive assim relacionamento assim com essa pessoa. Comecei a gostar dessa pessoa, essa pessoa começou a gostar de mim, porém, só que eu tive um sonho antes, né? O Senhor me falava que não era para me relacionar com aquele rapaz, porque a esposa daquele rapaz era uma serva de Deus, né? Inclusive, eu contei esse sonho pra esse rapaz. Aí ele falou, não, Cris, não tem como. Como? Realmente, minha ex-mulher, ela é crente, mas já tem muito tempo que eu sou separado dela desse jeito. Eu falei, mas se Deus falou, e ele é afastado, né, dos caminhos do Senhor. E aí eu sei que aí teve, eu sei que eu vim pro Brasil de férias, né? E aí eu sei que quando eu cheguei no Brasil, aí eu entrei em contato, né, com uma irmã, né, uma irmã que eu tenho um amor muito grande por ela, e aí eu entrei em contato com ela, ela falou assim, irmã, que bom que a senhora tá aqui, então eu vou passar aí na sua casa pra nós visitar a irmã Lene. E lá a irmã tem uns missionários de Manaus. Eu falei, irmã, vamos então. E eu querendo resposta do Senhor, porque eu vim orando, Senhor, é para me voltar pro Brasil, é para me ficar aqui na Venezuela. Eu vinha, né, pedindo essa direção do Senhor. E aí, eu vinha querendo nessa resposta. Aí teve quando nós chegamos lá, né, tinha uma oração. Aí eu falei, Deus, fala comigo, Senhor, me fala. Se é para mim permanecer lá na Venezuela, é para me voltar pro Brasil, porque lá a crise já estava bem tensa, né? E aí, irmãs, aí eu pedi pro Senhor falar comigo, né? Senhor, falar comigo. Senhor, falar comigo, em nome de Jesus. Eu sei que lá o Senhor usou uma missionária assim, grandemente para muitas pessoas lá, né? Aí terminou a oração, aí nada, né? Não falou comigo. Amém, Jesus. Aí tinha um lanche, né? Lá serviram um lanche. Aí essa missionária se aproximou de mim e falou assim: irmã, tu pediu para o Senhor falar contigo. Mas o que o Senhor tem para falar para a senhora é que ele vai lhe dar algo
para a senhora ganhar o seu próprio dinheiro. E ele vai restaurar um relacionamento que a senhora teve. Aí eu, quando aquela mulher falou aquilo assim, eu não dei muita importância, né? Eu falei, meu Deus, sinceramente, como? Aí eu não dei muita importância do que ela falou. Aí eu voltei, né, para estudar para Venezuela, voltei. E aí fiz um semestre, aí eu voltei novamente de férias, né, pro Brasil. Quando eu voltei de férias pro Brasil, isso em 2018, aí eu chego, né, de férias, aí meu irmão falou pra mim, né, falou assim pra mim que falou, não volta mais não, eu vou te passar minha empresa, porque eu sou farmacêutica, né, eu vou te passar minha farmácia pra tu tomar de conta, fica pra ti. Eu quero que tu me pague só o aluguel do prédio, fica pra ti, pode tomar de conta. Aí eu me lembrei do que, né, daquela profeta tinha falado para mim há meses atrás. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor. Foi o Senhor que falou através da boca daquela mulher. Tá bom. Aí, irmãos, aí eu aceitei, né? Não voltei mais para Venezuela, mas mas o meu desejo, né, de terminar minha faculdade de medicina era imensa. E aí eu fiquei novamente, porque assim, eu moro no estado de Roraima e eu morava na capital, né, quando eu vivia com meu esposo. Quando eu voltei da Venezuela pra cá, eu fui cuidar dessa empresa do meu irmão no interior. E aí né, e aí eu continuo orando ao Senhor, por Senhor restaurar, só que eu não acreditava mais muito, porque já tinha 3 anos, né, de separada. Eu não tinha contato algum. O único contato que eu tinha, a única coisa que eu sabia do meu marido era quando eu sonhava, quando o Senhor me revelava, me mostrava alguma coisa em sonho. Aí eu tive vários sonhos com ele, o que vinha se passando. Aí, eu não acreditava mais, irmãos. Eu já tava tão cansada daquela situação, por conta do tempo, por conta que, né, não via nada. E eu orava e não via nada. E meu marido ainda com essa mulher. Aí eu falava, não, Deus, o tempo já se passaram muito tempo, muitos anos. Não tem como. Isso não vai acontecer, né? Eu não acreditava. E aí aí eu pedi, eu falei, Senhor, eu necessito, Senhor, retomar minha vida. Deus, eu quero casar, eu quero ter minha família. Há tanto tempo eu fui abandonada por esse homem. Eu necessito, Senhor, retomar minha vida. Porque, irmãos, eu não conseguia retomar a minha vida em relação ao sentimental. Eu não conseguia me relacionar com outra pessoa. Eu não gostava de ninguém, sabe? Eu não me interessava por ninguém. E ao mesmo tempo era aquele vazio dentro de mim. E eu não me conseguia me ver com outra pessoa se não fosse meu esposo. E eu falei, não, meu Deus, isso daí é um karma muito grande na minha vida. Deus, eu não quero viver dessa forma, Senhor, me ajuda. Mas porém, gente, eu não conseguia esquecer, né? Ia dar em cima e embaixo, eu lembrava do meu marido. E aí, e aquele sofrimento, irmãos, ele tipo assim, ele adormeceu, mas o sofrimento, de vez em quando, ele, né, vivificava dentro de mim. E aí eu falei, meu Deus, me ajuda. Eu já orava, Senhor, meu Deus, me ajuda. Eu necessito retomar minha vida. E aí, irmãos, né, trabalhando, lutando, né? E aí, eu orava, Senhor, me ajuda. Deus me ajuda. Aí eu sonhava com meu marido, né? Aí quando foi um dia eu sonhei que disse que eu topava com essa mulher, ela segurando na mão de um menino. Aí disse que eu tocava assim nela e falava assim, ei, o meu esposo, ele vai voltar pra mim. E você vai voltar para aquele quartinho onde você morava. Aí disse que ela balançava a cabeça, assim, lá no sonho, e falava assim pra mim, eu sei. Eu peguei e acordei. Eu falei, ai meu Deus, tô ficando doida.
Ah, é tanto tempo que eu já tô imaginando coisa. Aí, irmãos, só que eu já não acreditava mais, né? E eu orando, Senhor, me ajuda, Deus, eu necessito. Senhor, eu sei que não tem mais como restaurar, né? Eu falava assim, aí quando foi um dia, irmãos, isso, assim, bem antes eu tive um sonho, disse que eu ia morar numa casa, que esta casa, ele tinha morado já com essa mulher. E aí eu anotava todos os meus sonhos, né? Aí quando eu ia ler, eu via que assim, eu falei, meu Deus, como que eu pude ter sonhado isso? Será coisa da minha cabeça? Ou será o Senhor que estava querendo me mostrar alguma coisa? Eu falei, Deus, mas não tem como, Senhor. Eu pensava, irmãos, que eu tava ficando doida, né? Porque eu sonhava, tinha inúmeros sonhos, mas a minha realidade, né, era outra. E aí eu, né, e eu continuando trabalhando aqui, né, no interior. E aí eu já estava no Brasil. E esse interior onde eu tenho essa farmácia é o mesmo interior que o meu sogro e minha sogra moram, né? E aí eu não queria contato assim com a família dele, né? Eu evitava, eu não queria aproximação assim, porque eu não queria que soubesse nada da minha vida, né? Igual as pessoas quando topava comigo, que me conhecia ele, eu fazia de conta, né, que tava tudo bem, se tocasse em algum assunto eles, eu não eu não não tocava, eu ficava calada, né? Aí eu sei que os pais, né, eu quando eu já tava aqui no interior, aí eu né, eu continuar com uma vida, né, na igreja, né, fazendo a obra, trabalhando, mas ali no anonimato. E aí, quando foi em 2019, né, acho que foi em junho de 2000, do ano passado, 2019, eu tive um sonho que um homem, ele vinha orando em línguas, né, pra mim, só que eu entendia o que ele falava. Ele orava em línguas, eu entendia assim, ele falava assim, tá perto, tá perto, é em fevereiro. Aí eu acordei, né, aí aí eu falei, meu Deus, o Senhor vai me dar uma benção em fevereiro. Só, irmãos, que eu pensava que essa benção era que eu ia voltar a fazer que eu ia retomar minha faculdade de medicina, né? Que eu vim orando isso, né? Vim orando, vinha pedindo. Aí eu contei esse sonho pra minha irmã, né, que eu tive. Aí eu contei pra outra irmã lá da igreja. Aí essa irmã da igreja falou assim, irmã, olha, o Senhor vai lhe dar uma bênção. Irmã, será se não é o seu casamento restaurado? Eu falava, irmã, por favor. Irmã, eu quero estudar, eu quero realizar meu sonho. Falava assim pra ela, né? Ela disse, irmã, o Senhor vai restaurar seu casamento. Irmã, é o seu marido. Eu falei, irmã, mas como que é meu marido? Tantos anos, irmã, já tem 4 anos, irmã, que esse homem vive com essa mulher. Como que é meu marido? Esse homem já teve até filho com outra mulher. Ela falou assim, irmã, Deus, ele não se esquece das promessas que ele nos faz. Só, irmã, que eu já tava tão saturada daquilo tudo que eu, sabe, eu botei na minha mente que era melhor eu não acreditar que aquilo ia acontecer para não me frustrar mais ainda. Aí, tá bom, eu sei que quando foi um dia, aí depois que eu tive esse sonho, né, que esse homem falava, assim, que tava perto, era em fevereiro, e aí né, eu orava, assim, muito pouco, já porque eu tava cansada, né, e o tempo já tava enfadada, tinha dias que eu via, assim, que Deus tinha esquecido de mim, que Deus não me via, que como assim, como o Senhor tinha me rejeitado, sabe? Eu sentia dessa forma, porque já tinham se passado tantos anos, né? E aí, quando foi um dia,
E, irmãos, é engraçado que eu sonhava muito com meu marido, a minha mãe sonhava muito com ele, e uma irmã minha também sonhava muito, sabe? Aí, sempre assim, acho que quando ele tava nas situações difíceis da vida dele, porque meu marido ele faliu, né? E aí, quando foi um dia, eu tive um sonho que disse que eu entrava no meu quarto. E aí eu falava assim: ah, Senhor, por que que minha mãe não me disse que meu marido tinha voltado? E aí eu olhava para minha cama, as vestes do meu marido estavam tudo dobrado em cima da cama, tudo bem alinhada, né? Aí disse que eu pegava assim nos tecidos e falava assim: nossa Deus, que nos sonhos, irmãos, eu falo com Deus. Eu falava: nossa Deus, os tecidos dele é tudo de granfino. Senhor, como que o tecido das roupas dele é de grife e eu que sou crente, as minhas não é? Aí eu acordei. Eu falei: meu Deus do céu. E aí também eu não dei muita ênfase, não dei muita importância para esse sonho, porque eu pensava que era coisa da minha cabeça. E aí, sei que tá bom. Aí tá, eu, né, na minha vida ali, trabalhando, né, indo pra igreja, e aquela coisa, aí tinha noite que chorava, outra não, tinha dia que acreditava, outro dia não, né, aquela situação. E entrava ano, saía ano, e minha situação sempre na mesma. Não conseguia, né, não conseguia romper, né, nessa área, sabe? Eu não conseguia olhar para outro homem assim para viver comigo, né? E aí aquele me angustiava. Eu falei: meu Deus, me ajuda, Senhor, eu necessito refazer minha vida. Aí tá, eu, né, orava ali. E aí quando foi, aí eu teve há muito tempo atrás, eu tipo assim, eu sonhei que nós se comunicava por mensagem WhatsApp. Mas também eu também não dei muita importância, né? Porque assim, eu não tinha um contato dele. O meu contato que ele tinha quando eu era casada com ele, eu tinha tirado o aplicativo, né, do WhatsApp, tinha botado outro número. E aí quando foi um dia eu falei assim: ah, eu vou voltar o meu WhatsApp para esse meu número antigo. Aí eu voltei, né? Reativei meu número antigo e fiquei usando o WhatsApp. Aí quando. Eu sei, irmãos, que quando foi. Eu sei que. Porque aqui o interior é perto da capital, né? E toda semana eu tinha que ir na capital resolver alguma coisa. E aí quando foi um dia. Eu fui pra capital e fiquei na casa da minha irmã, né? Aí pela madrugada eu sonhei, né, com meu marido, e minha irmã também na mesma madrugada sonhou. Quando amanheceu um dia, aí eu contei, eu falei: ah, Janete, tô tão preocupada, eu tive um sonho assim, 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 né? Aí ela falou assim: meu Deus, eu também sonhei com ele. Ela falou assim: mulher, faz tempo que Deus pediu para me levar a palavra dele para ele. Eu falei: se Deus te falou, mulher, tu tem que levar. Até fiquei brincando assim com ela. Ele necessita muito de Deus, ele tá passando por situações difíceis. Aí eu até falei assim pra ela, eu falei assim: olha, ele só tá pagando o que ele fez. Falava assim, né? Eu sei que. Aí eu vim me embora pro interior. Eu sei que ela foi atrás dele nesse dia. Conseguiu. Foi lá atrás dele, conseguiu encontrar ele lá no trabalho. Porque, tipo assim, nós não sabíamos onde ele morava, nem nada, nós só sabíamos que vivia na Boa Vista. E aí eu sei que aí minha irmã, né, pegou informação lá com a minha outra irmã, com o meu outro cunhado lá, sei que conseguiu, né, chegar até ele. E aí ela contou, né, pra ele, que tinha sonhado com ele. Aí ela falou do amor de Deus pra ele, ela convidou ele para a igreja, o Senhor ainda usou ela para ele, aí tá bom, eu sei que aí quando ela chegou em casa, olha, eu fui lá com o Elcio, eu falei do amor de Deus para ele falou para mim que tá passando pela situação difícil e tal. Aí eu falei: Janete, aí ela pegou
passou o número dele pra mim. Ela falou, conta o teu sonho que tu teve pra ele. Aí eu falei, não, vou falar, não. Não, eu falei, eu quero a distância, né? Aí ela, não, mulher, conta. Aí eu, tá bom. Eu trabalhando ali, eu sei que, aí me deu aquela vontade. Aí tá, uma irmã, né? Uma irmã que há muito tempo ela ficava chamando minha atenção. Ora pelo teu marido, vai atrás dele, mulher. Olha, conversa com ele. Ela sempre pediu pra mim ir atrás dele. Eu falei, não, irmã, não vou não. Eu falei, olha, irmã, eu vou lhe falar uma coisa bem que se for da vontade de Deus, o Senhor vai restaurar 100%. E é 100% é Jesus que vai fazer. Eu não dou um passo. Eu falava isso pra ela, ela zangava comigo. E aí eu falava, não, eu jamais. Eu falei, ele que me abandonou, foi ele que saiu de casa para viver com essa outra mulher. E assim, porque assim, irmãos, o Senhor me mostrava em sonho que ele vivia infeliz, que ele não vivia bem com essa outra mulher. O Senhor me mostrou também em sonhos quando ele queria deixar ela, quando ele abandonou ela, sabe? Tudo isso aí o Senhor me mostrou. E aí, só que também eu, sabe, eu não dava muita importância. E aí, eu sei que quando, aí eu peguei, resolvi entrar em contato com ele e falar, né, do sonho que eu tive. Aí eu falei, olá, boa tarde. Aí eu peguei e relatei o sonho que eu tive pra ele. Não, aí eu falei, eu mandei o áudio, né, aí eu disse assim, olha, busca Deus, porque a gente sem Deus é como uma folha seca, é pra lá e pra cá sem rumo. Aí ele, né, mandou um áudio, ele falou assim, obrigada pela preocupação, é verdade, a gente sem Deus é ninguém. Tá bom. Aí ali eu acabei o assunto com ele, não disse mais nada, né. Aí quando foi no outro dia à noite, ele me mandou uma mensagem assim, a tua vida tá tranquila, né? Aí eu olhei assim, eu falei, eu respondo ou não respondo? Aí eu respondi, eu falei assim, não muito. Aí ele botou a carinha de assustado, mas por quê? Aí ele começou a puxar assunto. Aí eu ia respondendo ele, mas também não dava assim muita, eu não entrava muito em detalhe assim com ele, assim, porque eu falei, assim, eu vou orar, vou ver se realmente é sinal que o Senhor quer uma restauração, ou ele quer, né, só conversa fiada. Aí ele, né, todo santo dia ele mandava mensagem, bom dia, né, aquela coisa, e mandava mensagem, eu conversava com ele normal. E aí eu percebi, né, que ele queria pedir para voltar, só que ele não tinha coragem. Eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, se for o teu querer, o Senhor vai fazer ele abrir os lábios dele. Porque Deus, eu não quero meter minha mão onde o Senhor não quer. E tá nas tuas mãos. Também, irmãos, eu tinha uma paz, sabe? Eu descansei mesmo em Deus. E aí, quando foi um dia, ele puxando assunto, aí ele falou assim, né? Ele falou assim, eu lembro muito de nós dois, nós fomos muito felizes. Aí eu só falei, por um período a gente foi. Aí ele falou assim, por que a gente separou? Aí eu falei pra ele, foi você mesmo que quis separar, a decisão foi sua. Aí ele falou, não, a decisão não foi só minha. Eu falei, a decisão foi sua sim, porque foi você que saiu de casa. Aí ele falou assim, não, o erro foi de nós dois. Aí eu só botei ok também, não dei muito assunto, não dei muita importância pra ele. Aí eu sei que no outro dia ele perguntou, né, se eu tinha alguém, né. Eu disse, não tenho. Aí ele falou assim, que também, né, não tinha ninguém. Aí eu falei, tá, já sei. Aí ele, ué, como é que tu sabe? Eu falei, eu sonhei. Deus me mostrou. Aí ele, como assim? Eu falei, tu não vai entender. Aí também não dava muita importância pra ele, eu não dava muita moral pra ele. E aí quando
E ele me dava um bom dia e boa tarde, não sei o que, mandava foto, aquela coisa, né? E eu só na minha. Aí, quando foi um dia, eu só comigo orando, falei, Senhor, se for da tua parte, você vai fazer ele abrir a boca. Se não, Senhor, pode tirar da minha vida. Aí quando foi um dia, ele falou assim pra mim, ele falou assim, tu demora a vir em Boa Vista? Eu falei, não, toda semana eu vou. Ele falou assim, pois quando tu vir, me avisa. Eu falei, não, ok, eu aviso sim. Aí eu fui pra cidade, só que eu não avisei ele não, né? Aí eu voltei, resolvi minhas coisas, voltei. E aí quando foi a outra vez, ele falou assim, tu nunca vê na cidade? Eu falei, eu fui, mas eu tive que resolver umas coisas e tive que voltar logo. Aí ele falou, não, mas quando você vir novamente me avisa que eu quero te ver. Eu falei, ok. Aí ele, quando a gente vivia junto, né, a gente construiu uma casa. Aí ele falava assim, eu tenho muita vontade de entrar novamente naquela casa que a gente fez. Tá alugado? Eu falei, não, tá desalugado. Ele falou assim, a gente podia ir lá. Eu falei, não, ok, mas também eu não... Assim, gente, eu não dava muita importância pra ele, muito moral, assim, porque eu já tava tão caliçada do tempo, da situação, assim, sabe? Eu não sei, eu fiquei assim. E aí, eu sei quando foi um dia, eu fui pra, né, pra capital, e aí eu cheguei lá, eu avisei pra ele, falei, olha, eu tô em Boa Vista. Aí ele falou assim, eu quero te ver. Aí eu falei, tô aqui na minha irmã. Ele falou, posso ir? Eu falei, não pode. Aí ele foi lá, né? Foi lá e ele me convidou pra jantar. Eu fui jantar com ele. Aí ele falou assim, foi quando ele entrou no assunto, né, da gente voltar. Aí eu falei assim, olha, pode até, se tinha alguma possibilidade, né, da gente voltar. Eu falei, olha, pode sim, a gente nunca pode dizer que não, mas se for pra voltar, tem que ser tudo diferente. Porque eu não tô mais disposta a cometer os mesmos erros e também não tô mais disposta a dividir minha vida com uma pessoa que ele não tem o mesmo propósito que eu. Se nós tivermos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, ok, mas se a gente não tiver, melhor parar por aqui. Ele falou, não, você tá certa, é, nós temos que estar assim no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Eu falei, pois é. E detalhe, palavras pra mim não significa nada. O que vai significar pra mim é a atitude. É assim. Aí ele falou, não, você tá certo. Eu falei, pois é. Aí eu falei, olha, eu já tenho 38 anos, você também já tá na idade bem, já quase 40 anos, e você que decide se quer continuar brincando ou você quer realmente uma vida mudada, transformada. Eu falei, olha, eu sou cristã, sou crente e minha vida é outra. Minha vida hoje em dia é outra. Aí falou assim, é verdade, você tá muito diferente. Aí eu falei, pois é. E eu falei assim, detalhe, eu não vivo junta com ninguém. Eu sou cristã e cristão faz é casar. Ele falou, não, você tá certa. Eu falei, aí ele, não, eu aceito o desafio. Eu falei, não, mas primeiro, para você voltar, você tem que entender o real propósito do casamento. Eu não posso, assim, de supetão, não, vamos voltar não. Eu quero que você entenda. Se você entender e assim, aceitar, aí sim, a gente pode tentar. Ele, não, você tá certa. Aí eu sei que tá bom, voltei pra minha cidade. E aí, todo dia ele mandando mensagem, aquela coisa. E aí, quando foi pela madrugada, um dia pela madrugada, nós já tava conversando, né? E aí eu tive um sonho que disse que uma amiga minha me convidava, né, pra ir numa casa que ele tava morando. Só que eu chegava lá, tinha uma mulher com um rosário muito grande no pescoço e a parede era cheia de santo. E essa mulher, tipo, ela coordenava ele, né? Eu peguei e acordei. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, eu conto ou não conto pra ele esse sonho? E eu orando, eu sei que ele mandou mensagem nessa hora.
Eu falei assim, eu vou contar. Eu peguei e contei o sonho pra ele. Aí ele falou assim, nossa, ai, esse sonho é esquisito, o que é que isso quer dizer? Eu falei assim, vem cá, eu posso te fazer uma pergunta? Tu tem algum rosário? Ele falou assim, eu tenho, uma amiga minha me deu. Eu falei, esse rosário tá onde? Ele tá dentro do meu carro. Eu falei, pô, tira e jogue fora. Porque eu fiquei pensando assim, não, se deve ser alguma, né, alguma mulher, alguma, né, que deu pra ele, querendo amarrar ele. Aí tá bom. Aí eu falei assim, olha, ele, não, mas isso não protege. Eu falei, não, quem protege nós é Jesus Cristo, é Jeová. Se ele não te proteger, ninguém, nada, nada, nada vai te proteger. Joga esse rosário fora, você precisa de Deus na sua vida. Aí tá bom, eu sei que quando. Aí ele falou assim, quando é que tu vem novamente na cidade? Aí eu falei, não, eu vou amanhã. Aí eu fui novamente pra cidade, foi quando, né, a gente voltou, ó, né, selou a nossa volta. E aí, quando ele falou, né, que pra gente, né, anunciar pra nossa família, né, nossa volta. E aí eu falei, não, tudo bem, né. Aí foi quando a gente foi lá nos pais deles, né, nos pais deles lá falar que a gente tinha voltado. Quando nós chegamos lá, aí o meu sogro falou assim, eu sonhei que vocês tinham voltado. Não é, Zefa? Aí a minha sogra, é verdade, ele falou. Ele tem 3 dias que ele teve esse sonho. Ele disse que sonhou que vocês voltavam. Aí eu comi, eu crente, né? Eu falei, Jesus, isso é um sinal teu. Aí meu sogro, olha, minha filha, eu creio que agora ele aprendeu, ele apanhou muito da vida. Eu falei assim, olha, eu sei, eu não tinha contato, eu não via, mas eu sei. Eu sei de tudo isso daí. Aí ele, pois é, minha filha, que Deus abençoe. Eu falei, amém. Aí tá. Irmãos, quando foi em fevereiro desse ano, a gente casou, né? No jurídico. E aí, o que eu quero falar pra vocês? Deus, ele restaura, sim, o casamento. Aquele que o Senhor tem um propósito. E hoje em dia eu tô vivendo a plenitude no casamento, debaixo da proteção e da bênção de Deus. Assim, apesar que eu não acreditava mais por conta do tempo, porque foram quase 5 anos, só tava faltando acho que um mês, não sei, ou 2 meses para completar 5 anos. Foi quando meu marido voltou novamente para casa. E hoje em dia meu marido, assim, é uma pessoa diferente. Meu marido, ele é meu companheiro hoje em dia de verdadeiramente. Assim a gente se entende, a gente se compreende. E aí, irmãos, o que eu tenho para dizer? Não desiste da família de vocês. Mesmo que passar, não, mas já se passaram não sei quantos anos. Não desista, porque eu sei que o tempo ele não é fácil, ele nos assola, sabe? Porque me assolou, eu fiquei desacreditada, sabe? Mas hoje eu tô vivendo o milagre de Deus na minha vida. E assim, e o que é mais importante, irmãos, o que mais importa é quando nós buscamos a direção de Deus. Porque, irmão, eu eu falei assim, eu me direciona. Eu selei os meus lábios. Eu não relatava a minha história com ninguém, sabe? Eu não. Eu excluí minha conta do Facebook. Eu, tipo assim, eu não aparecia aquelas coisas, porque, sabe? Eu me isolei, mas para me ficar na presença de Deus. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, mas hoje o Senhor me contemplou. Olha, e nós temos que buscar a vontade de Deus e saber realmente o que é que Ele quer com toda essa história. Irmãos,
o que eu tenho para dizer para vocês. Deus, ele mostra, ele fala, ele revela. Eu sou prova disso. Por detalhe, o Senhor falou até um mês. O Senhor, com a infinita misericórdia dele, até um mês ele me disse. E foi um mês que, o mês que eu me casei novamente, oficializei minha relação, minha situação, mas a restauração, ela todo dia é uma restauração. Porque o Senhor nos dá a bênção, mas é nós que temos que cuidar. Olha, o meu esposo teve um filho com essa outra mulher. Eu trato o filho dele como se fosse o meu filho. Eu não tive filho. Não tenho mágoa da criança. Eu trato bem, sabe? Eu gosto dele. Eu tenho ele como um filho. Assim, não tenho ressentimento da outra mulher que meu esposo se envolveu. Eu não tenho ressentimento do que o meu marido fez, nada disso. Não tenho. O Senhor, ele me curou por inteiro. E aí, irmãos, para nós viver o milagre do Senhor, nós necessitamos perdoar. Nós necessitamos muitas vezes, irmão, calar nossa boca, né? E confiar em Jesus, estar alicerçado em Jesus verdadeiramente. Assim, a minha caminhada foi, muito difícil, muito dolorosa, de muitas lágrimas. Mas hoje eu estou cantando um hino da vitória. E fique na paz do Senhor.